Bom, vamos falar a respeito das ligações covalentes, né? A ligação covalente ocorre entre átomos que são ametais, e o hidrogênio está ali para lembrar que ele também é um ametal, tá? Então, os ametais são aqueles átomos que estão do lado direito da tabela periódica, tem uma escadinha lá, né? Família 13, começando lá do boro, o boro é um ametal, e aí vai descendo uma escadinha até a família 17, tá? Então, são poucos os átomos que são ametais, mas a quantidade de ligações, a quantidade de moléculas que são feitas, né, existe com as ligações covalentes é muito grande, tá? Ocorre por compartilhamento de elétrons, ou seja, o par de elétrons serve para estabilizar os dois átomos, e a tendência é ficar com 8 elétrons na camada de valência, CV, camada de valência, tá? É uma tendência para uma orientação. Existem muitos átomos que não estabilizam com 8 elétrons na camada de valência, tá? Como o hidrogênio, por exemplo. Então, vamos trocar em miúdos aqui. As ligações existem para diminuir a energia dos átomos, tá? Então, as ligações ocorrem e a energia que existe nos átomos diminui, tá? E eles tendem a tomar a configuração eletrônica de um gás nobre, né? Ou seja, eles tendem a ficar com a mesma quantidade de elétrons de um gás nobre, ganhando ou perdendo, compartilhando elétrons, tá? E essa tendência em ficar com 8 elétrons existe, mas é uma tendência, é uma orientação que nós temos, tá? Alguns átomos não estabilizam com 8 elétrons, e a gente vai ver depois, tá? Nós temos aqui um exemplo, né? Flúor e cloro, os dois estão na família 17. Se está na família 17, tem 7 elétrons na camada de valência. Depois a gente vai dar uma olhada nisso aí, tá? Relembrada. Então, flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eles vão compartilhar um par de elétrons. Bom, compartilhou. Ou seja, esse par de elétrons aqui estabiliza os dois átomos. Então, o flúor ficou com 2, 4, 6, 8. O cloro, 2, 4, 6, 8. Então, essa estrutura é chamada de estrutura de Lewis. Nós temos a estrutura de traços, onde que a ligação é representada por um traço. E aí nós temos ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, tá? Então, FSL é a estrutura de traços. E nós temos a fórmula FeCl, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui. Carbono e oxigênio. Vamos lá. O carbono está na família 14, tem 4 elétrons. O oxigênio está na família 16, então tem 6 elétrons. Então, o número da família indica a quantidade de elétrons na camada de valência. Família 13 tem 3, família 14 tem 4, família 15 tem 5, família 16 tem 6, 17 tem 7, 18 tem 8, e aí a gente volta lá para a família 1. Tem 1, família 2 tem 2. E aquele bloco B, que é da família 3 a 12, não entra nessa ideia aí, não. São metais de transição, então eles transitam a quantidade, tá? Bom, no Enem não tem a tabela periódica, então o que eu faço? Bom, aí faz a distribuição eletrônica. Vai dar um número atômico e faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p... já passou o número deles, né? 3p... 4, por exemplo, né? Então, aqui é a camada de valência, a última camada. Quantos elétrons tem? 2 aqui com 4 aqui, 6 elétrons na camada de valência, tá certo? Então, dá um número atômico e vocês fazem a distribuição eletrônica. Se tiver dúvida, eu faço um vídeo explicando isso aqui, tá bom? Então, voltando aqui no carbono e oxigênio. O oxigênio tem 6, o carbono tem 4. Então, a gente vai fazer um compartilhamento e o oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não estabilizou ainda. O carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Também não estabilizou. O que nós devemos fazer? Continuar fazendo ligação entre os dois. Tá certo? Então, o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxigênio estabilizou. E esse carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Não estabilizou ainda. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar outro oxigênio. E aí, esse oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência. E continua fazendo ligação agora entre esses dois. Uma ligação, o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O carbono não estabilizou. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não estabilizou. Então, nós fazemos outra ligação. Carbono, 2, 4, 6, 8. Oxigênio, 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Agora, todos os átomos estão estabilizados. Estrutura de Lewis, estrutura de traços, oxigênio, ligação dupla, carbono, ligação dupla, oxigênio. E a fórmula CO2. O mais eletronegativo depois, tá ok?